Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos e todas bem. Eu sou Vanessa, professora de Geografia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre globalização. E aí eu começo dizendo que o processo de globalização ele vai ser entendido em várias ciências. Então nós vamos encontrar ele na história, na geografia, na filosofia, mas cada uma dessas ciências e de vários autores vai entender o processo de globalização de uma maneira, seu início de uma maneira. E aí a gente poderia dizer, então, que o processo de globalização é a unificação, é a junção de diversos povos, culturas, a junção dos aspectos econômicos, culturais, políticos, porque através do processo de globalização a gente consegue conhecer outras áreas, outros ambientes. O processo de globalização ele também está muito relacionado com os aspectos tecnológicos, né? É impossível pensar no processo de globalização sem pensar lá no período da Revolução Industrial. Mas aí isso se esbarra numa outra questão, né? Alguns autores vão dizer que o processo de globalização ele começa somente depois do período da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim. Alguns outros autores vão falar que o processo de globalização ele tem início desde as primeiras navegações. Então a gente consegue entender esses processos. Mas é inegável que a Revolução Industrial ela teve influência, muita influência no processo de globalização. Mas eu preciso entender também que esse processo de globalização ele não é marcado por um único momento, né? Ele, como o nome bem diz, ele é um processo, ele está ainda em andamento. Então, ainda está em evolução. O processo de globalização, ele se moderniza, ele se modifica com o passar do tempo, né? E a gente vai conseguir perceber isso por quê? Lá no período das grandes navegações, né, século XV, século XVI, a gente já tem aqui um início de encontros de culturas. Por exemplo, né, eu falo de um período onde eu tenho uma população que tem um aspecto cultural e começa, né, as suas navegações, começa a encontrar outros ambientes e se deparar com outras culturas. Então, dentro desse processo das primeiras navegações, a gente já tem essa mistura, né, a questão do pau-brasil, por exemplo, né? Quando começa essa extração do pau-brasil, né, é tirado daqui e levado para os continentes europeus. Então aqui eu já tenho um processo de globalização que se iniciou. E aí quando eu falo desse aspecto, né, que vai se transformando, que vai se modernizando, né, a modernização dessa técnica, esse avanço tecnológico, eu não falo apenas de computadores celular, porque muitas vezes a gente pensa em computadores celular quando nós pensamos no processo de globalização, de avanço tecnológico. Mas aí você já parou para pensar, por exemplo, como as notícias chegavam naquela época, né? Naquele período, muitas vezes eram feitas cartas, né, à mão. E essas primeiras cartas, muitas vezes elas eram produzidas com tinta e a caneta era uma pena de algum animal, né? E aí, depois da pena, vem a caneta. Então, houve uma mudança, né? Houve uma modificação. Então, eu falo de um período onde as notícias demoravam a chegar, né? Eu escrevia a carta e aí, por exemplo, morria alguém aqui para eu contar para alguém lá distante, isso demorava a chegar, né? Assim como os meios de transporte. Eu tenho as primeiras embarcações, né? Ou, por exemplo, as carruagens, e também foi sendo modificado, né? Vocês concordam com isso? Então a gente tem aqui as carruagens, né? Uma das primeiras meios de locomoção, né? Além dos animais. Então nós temos também as primeiras embarcações que foi sendo modificada, né, com o passar do tempo. Além disso, nós temos os carros, por exemplo, que foram sendo modernizados, né? Os carros eles foram sendo transformados, eles foram ganhando outras formas. Então pensa, se a gente sai lá da carruagem, né, lá atrás,
nós temos os carros atuais, isso tudo é um avanço, né? E aí, o que isso tem a ver com o processo de globalização? Não é mais fácil, por exemplo, para eu usar esse veículo para chegar num outro lugar do que as carruagens, por exemplo? Ou para eu levar uma notícia através desse veículo? Então, o processo de globalização, né, quando eu penso nos veículos, eu vou pensar justamente nessa facilidade. Mas será que é só para isso, né? Quando nós pensamos, por exemplo, na importação e exportação, né, nas navegações que fazem esse processo, quando você pede alguma coisa pela internet, né? E aí, como que chega? Como isso chega até você? Né? Será que foi sempre da maneira que é hoje? Quando a gente olha, por exemplo, os primeiros aviões, né? Será que teve diferença dos primeiros aviões para os aviões que a gente tem hoje, que fazem esse processo, né, de levar mercadorias, levar os commodities, né, as questões dos alimentos? Então, foi sendo modificado, né? Então, a gente percebe que do primeiro avião para um avião atual, que faz esse processo de levar uma mercadoria de um lugar para o outro, a gente tem esse processo de modernização, né? Foi sendo modificado. Então, quando eu penso nesse processo de globalização, eu vou falar de um processo que ele começa a unificar. E aí, a partir toda essa evolução dos meios de transporte, dos carros, metrôs, a gente vai tendo também um encurtamento do mundo. O mundo ele começa a parecer que é menor. Por quê? Porque agora eu consigo transitar em um espaço, né, em pouco tempo, em um tempo mais reduzido. Então as notícias elas também vão chegar de uma maneira mais rápida. Então o processo de globalização faz a gente sentir, né, como se nós estivéssemos numa aldeia global. E por que esse termo de aldeia global? Aldeia não é algo que é pequeno, né? Que na cabeça, quando a gente pensa numa aldeia, eu penso num grupo pequeno ali. E a globalização faz sentir isso, né? Que agora encurtou, que diminuiu. Mas não é porque diminuiu fisicamente, é que nossos meios de transporte e de comunicação, eles foram sendo modernizados, eles foram sendo modificados. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos dos meios de transporte, mas a gente poderia pensar nos aspectos da comunicação. Será que o celular que você tem hoje, que seus pais têm hoje, sempre foi assim? Você já viu a imagem de algum celular mais antigo? Ou, aliás, sempre teve celular, né? Como as pessoas lá atrás se comunicavam, quando surgiu o telefone. E aí, o telefone ele surge lá na Revolução Industrial, né? Na segunda fase da Revolução Industrial, o telefone fixo, né? Ele surge ali, mas ele vai sendo modernizado, ele vai ganhando formas, né? Quantas pessoas hoje ainda têm um telefone fixo? Nem todas, né? E aí vai sendo mudado, né? Modificado, transformado, substituído. E aí substituíram o telefone fixo pelo quê? Pelos aparelhos celulares, que não eram como os de hoje em dia. Então, os aparelhos mais antigos, por exemplo, não era nem colorido, a gente não tinha câmera, não tirava foto, não tinha nada do que nós temos hoje. Ah, professora, mas como as pessoas se comunicavam, né? Era só ligando? Sim, nesse período era só ligando. Mas e se meu parente viajasse para o exterior? Como eu fazia para vê-lo, né? De que maneira isso acontecia? E aí, essa comunicação, quando não era via telefone, ela podia acontecer por e-mail. Então, era uma outra forma de se comunicar, né? Você se comunicava por e-mail, escrevia para ele um e-mail, e o e-mail, ele é uma forma de substituição das cartas. Então, ao invés de mandar uma carta escrita a punho, a gente tinha um e-mail. E para eu ver essa pessoa, como que fazia, né? Era webcam, né? Na época. Então, isso que a gente vê hoje, né? Dessa comunicação, né? Via web, ela não acontecia de uma maneira como é hoje, né? Existiam outros mecanismos, né? E foi sendo modificado, modernizado
para chegar no que nós temos hoje, né? Os celulares também foram sendo modificados, transformados. Então, todo esse avanço tecnológico possibilitou que nós chegássemos no que nós temos hoje, nesse processo de globalização, onde a gente consegue conhecer outras culturas. Então, por exemplo, eu posso morar aqui no Brasil, mas eu posso gostar de mangá, né? Eu acho que você deve gostar de mangá. Aqueles desenhos, aqueles gibis, né? Que a gente consegue encontrar, que faz parte de uma outra cultura, né? De um outro lugar do globo. E agora a gente consegue ter esse acesso. Então, esse é um dos pontos positivos do processo de globalização, o acesso a diversas culturas. Então, eu posso conhecer outras culturas a partir do momento que eu tenho esse advento da globalização. E eu posso conhecer indo lá, porque os meus meios de transporte eles se modernizaram, né? E é mais rápido, mas eu posso conhecer navegando na internet, por exemplo. Se eu entro no Google Earth, por exemplo, eu posso caminhar dentro de uma determinada cidade e conhecê-la dessa forma, né? Então, todo esse aspecto de ter contato com outras culturas faz parte do processo de globalização, né? Hoje em dia, eu posso saber, por exemplo, o que está acontecendo lá em Bangladesh, né? Às vezes a pessoa grava um vídeo e aí ela publica isso na internet e eu consigo acessar e conhecer uma determinada cultura de um determinado lugar, tá? Esse é um aspecto positivo do processo de globalização. Mas será que teria algum ponto negativo dentro desse processo? E aí eu diria que sim. E um dos principais pontos negativos do processo de globalização diz respeito à desigualdade social. E aí por que disso? Porque nem todo mundo vai ter o mesmo acesso às mesmas coisas, né? Então nem todo mundo vai conseguir ter acesso à internet, a um celular, a um televisor. E essa parte da desigualdade social é o que vai pesar, né? É o que vai ser o aspecto negativo desse processo de globalização, porque nem todo mundo vai conseguir acessar da mesma maneira, da mesma forma. E aí você deve estar se perguntando, mas será, professora, que tem gente que ainda não tem TV em casa? Será que tem gente que ainda não tem um telefone celular? E aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês, para a gente ter uma noção um pouquinho, né, e perceber que sim, que tem pessoas que ainda não têm esse acesso, tá? Vamos lá. Esse aqui, esse primeiro dado, e aí é um dado do IBGE, né, do ano de 2019, da distribuição dos domicílios em que não havia utilização de internet por motivo da não utilização. E aí aqui a gente vai perceber que, por exemplo, na parte em vermelho, né, na rede urbana, na área urbana e na área rural. Em vermelho está falando do serviço de acesso à internet ser caro. Então, as pessoas que não tinham condições de ter acesso à internet. 26,7 na urbana, 25,3 na área rural. Então, esse é um dos maiores motivos das pessoas não terem esse acesso, por conta do valor, né? Um outro dado, para a gente ver rapidinho, é sobre o telefone fixo, né? Quando eu perguntei, vocês já conhecem alguém que tem telefone fixo em casa? E aqui a gente consegue perceber, né? A maior parte da população tem telefone móvel, telefone celular. Mas ainda existe uma porcentagem da população que não tem nem o fixo e nem o celular, né? Tem um outro dado para a gente analisar? Esse aqui fala das televisões, né? Domicílio com televisão por tipo de televisão. Então, se eu for somar, por exemplo, né, no Nordeste, os que têm um determinado tipo e os que têm de um outro tipo, eu vou encontrar um número de pessoas que não têm televisor. Então, isso faz parte do aspecto negativo do processo de globalização. Nem todas as pessoas têm acesso. Esses dados estão no site do IBGE e se alguém quiser dar uma olhadinha com maior profundidade, entra no site, entra no portal NetEscola, né? Acesse todo esse material que a gente separa para vocês, para ter esse conhecimento, né? De perceber que sim, tem pessoas que ainda não têm acesso, infelizmente. Pessoal, por hoje é só. Um beijo grande para vocês e eu te aguardo na nossa próxima aula.